Olá, pessoal! Na nossa aula do dia de hoje, nós vamos continuar tentando entender a estrutura urbana brasileira e as grandes metrópoles. Essa é a parte 2 do nosso conhecimento. Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha na capa do nosso material de hoje. Bom, pessoal, na nossa aula de hoje, nós vamos entender lá a estrutura urbana brasileira e as grandes metrópoles na sua parte 2. E o primeiro conhecimento que a gente tem que ter na nossa aula de hoje fala lá a respeito de conurbação. Então vem para cá, vamos tentar entender isso. Primeira pergunta fundamental é, professor, o que é conurbação? Nós estamos entendendo conurbação como um encontro físico entre duas ou mais cidades que crescem horizontalmente uma na direção da outra. E isso acaba criando uma interdependência política, econômica e sociocultural entre elas. Observe lá que a conurbação ela pode literalmente acontecer entre cidades de qualquer tamanho. Então, lembrando, conurbação é um encontro horizontal entre duas ou mais cidades, onde não é mais possível determinar aonde começa uma e termina a outra. Essa conurbação está ligada lá a uma interdependência política, econômica e sociocultural. Bom, se é assim, a gente precisa então colocar isso no papel para tentarmos entender o que ocorre quando nós temos lá a conurbação de duas metrópoles nacionais. Verifique aqui comigo. Bom, pessoal, nós estamos dizendo então para você que conurbação trata-se lá do encontro horizontal de duas ou mais cidades. E esse encontro horizontal, ele acaba criando uma situação na qual é impossível determinar aonde termina uma cidade e começa outra. Isso aqui cria uma interdependência. E essa interdependência... Opa, vamos corrigir aqui que não ficou legal, né? Interdependência. Essa interdependência, ela ocorre, né, na esfera política, na esfera econômica, e também na sociocultural. Então, observe você que quando nós falamos lá de conurbação, nós estamos falando do encontro horizontal entre duas ou mais cidades, o que acaba criando uma interdependência política, econômica e sociocultural entre elas. Observe lá que a conurbação ela é muito comum na área que nós denominamos de zona metropolitana. Mas para entendermos a zona metropolitana, a gente precisa entender primeiro o que é uma metrópole. Nós estamos entendendo como metrópole aquela cidade que tem lá mais de 1 milhão de habitantes. Portanto, essa metrópole, ao ter mais de 1 milhão de habitantes, ela cria no entorno de si uma série de cidades que são dela dependentes, em maior ou em menor estágio, mas via de regra são chamadas às vezes de cidades satélites ou simplesmente zona metropolitana. Nessa zona metropolitana, normalmente nós temos um intenso processo de conurbação, onde as cidades vão crescendo uma na direção da outra e repito,
virtualmente impossível saber aonde termina uma e começa a outra. Daí que esse processo aí de criação de uma zona metropolitana, ela nos cria uma situação muito importante. Cria uma situação tal de interdependência que muitas vezes não é possível solucionar o problema de uma determinada cidade se isso não for consorciado com outras cidades. Vamos pegar um exemplo para você entender. Pense lá na região metropolitana do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é uma metrópole nacional. Observe lá que no entorno nós temos uma série de cidades, como Niterói, São Gonçalo, Japeri, Magé, Duque de Caxias, Nova Iguaçu, São Gonçalo, só para ficarmos aqui em algumas. Boa parte dessas cidades se encontram conurbadas entre si. Ocorre que, então, nós vamos perceber que todos os dias determinadas pessoas moram numa cidade e trabalham em outra. Moram numa cidade e estudam em outra. Muitas vezes, iniciaram o tratamento de uma determinada doença num município, mas vão procurar atendimento de mais alto grau de complexidade na metrópole carioca. Nós vamos poder observar que há rios que cortam toda a região e que servem para o abastecimento de água de várias cidades. Portanto, questões como mobilidade urbana não podem ser equacionadas por um único município, porque eu tenho um vai e vem diário de bens e de pessoas. Problemas de segurança pública, igualmente. Não há como solucionar um problema de segurança pública numa grande metrópole como o Rio de Janeiro sem considerar que uma parte das drogas e armas que abastecem o mercado de narcotráfico no Rio de Janeiro passa por outras cidades da região metropolitana. Da mesma maneira que eu não posso equacionar os problemas de saúde ou de meio ambiente, porque são problemas que são conjugados a vários municípios e não apenas um deles. Resultado, a gente vai dizer que essa conurbação que acontece na região metropolitana, ela cria uma interdependência política, econômica e sociocultural entre os municípios que dela fazem parte. Mas observe você que eu tenho um outro critério importante que nós chamamos de megalópole. O que é uma megalópole? Uma megalópole é quando eu tenho duas metrópoles nacionais que se encontram conurbadas. Atente você na hora da prova que a conurbação ela pode acontecer em cidades de qualquer monta, de qualquer tamanho. Porém, quando elas ocorrem entre duas metrópoles nacionais, nós temos então a formação de uma megalópole. A megalópole, então, se caracteriza por duas ou mais metrópoles nacionais que se encontram conurbadas. Esse fenômeno da conurbação nos dá, então, lá a megalópole. O Brasil só tem uma megalópole em formação, que é quando nós temos aí a região metropolitana do Rio de Janeiro, crescendo na direção da região metropolitana de São Paulo, de maneira que quando as duas regiões metropolitanas se encontrarem, nós teremos a primeira grande megalópole brasileira. Então olha para cá. Se conurbação é o encontro horizontal entre duas ou mais cidades com interdependência política, econômica e sociocultural, isso fica mais claro quando eu uso uma imagem. Imagine aqui que eu tenho a cidade A, aqui a cidade B e aqui a cidade C. Observe que o fenômeno aqui é um fenômeno de conurbação. E, portanto, é impossível, em determinadas áreas comuns, saber aonde termina uma e começa a outra. Pois bem, nós vimos também um conceito importante, que é o conceito de metrópole. Nós estamos entendendo a metrópole
como aquela cidade com mais de 1 milhão de habitantes. E esse conceito de metrópole, ele acaba nos permitindo chegar a um outro conceito importante que nós denominamos lá de zona metropolitana. Então vamos lembrar. O que é uma zona metropolitana? A zona metropolitana, ela é formada pelas cidades, muitas vezes chamadas de cidades satélites, no entorno de uma metrópole. A grande questão, e isso nos importa muito, né, para a nossa prova de concurso público, é que a zona metropolitana, ela compartilha problemas comuns. A existência desses problemas comuns coloca lá, né, o município e o estado diante de um grande desafio, que é tentar conjugar as forças, né, das cidades da região metropolitana para poder fazer frente ao tamanho dos desafios. Um exemplo claro, né, envolve saneamento básico, poderíamos citar a questão da segurança, ou ainda da mobilidade urbana, como apenas alguns dos exemplos de que determinados problemas não têm, via de regra, como ser solucionados por apenas um único município. Isso tem que ser feito de maneira consorciada, combinada, articulada, gerida por um grupo de municípios. É muito comum, por exemplo, no Brasil, que algumas cidades montem consórcios públicos para, por exemplo, administrar o lixo urbano. Como você fazer a coleta e, sobretudo, o tratamento do lixo urbano, e aí considerando a nova política nacional, né, de resíduos urbanos, que foi lançada lá pelo presidente Lula em 2010, nós temos que transferir todos os lixões para aterros sanitários. O aterro sanitário é aquele que tem controle de efluentes. O gás metano, advindo da decomposição de material orgânico, o chorume, que tem a mesma origem, a decomposição de material orgânico, e ainda a reciclagem e a reutilização de lixo urbano inorgânico, como plástico, borracha, como vidro, né, e como metal. Observe então que para pequenos municípios essa tarefa é uma tarefa gigantesca, não só pelo volume de recursos envolvido, quanto pela capacidade técnica necessária. Resultado, na região metropolitana do estado do Rio de Janeiro, vários municípios entraram em consórcio, montaram uma empresa, normalmente uma empresa estatal ou uma empresa consorciada, né, de economia pública, que vai administrar um lixão em comum para um determinado grupo de municípios. Isso barateia os custos, permite a implementação mais rápida da Política Nacional de Resíduos Sólidos e, por um outro lado, garante uma qualidade de vida melhor para a população. Portanto, esse é um exemplo clássico de que problemas na região metropolitana, muitas vezes, só tem uma solução se for de forma consorciada. Bom, vamos dar uma olhadinha lá no nosso material. Bom, pessoal, o que nós falamos até agora para você, né? Que nós temos um fenômeno chamado de conurbação, que é lá
o encontro físico entre duas ou mais cidades. Então, imagine aqui a situação 1, onde eu tenho o limite municipal e a população urbana e a área urbana. À medida que a área urbana, na situação 2, ela vai crescendo, ela vai ela vai criando uma situação de conurbação, de encontro horizontal entre duas ou mais cidades, sendo impossível saber aonde termina uma e começa a outra. O exemplo clássico está nessa imagem para você. Essa imagem é muito interessante. Se eu não tivesse colocado a legenda para você, você pensaria que essa imagem aérea trata-se de um único município. Contudo, o lado esquerdo da imagem é a cidade de Contagem, em Minas Gerais, e o lado direito da imagem é a cidade de Belo Horizonte. A cidade de Contagem está na região metropolitana de Belo Horizonte. E isso aqui exemplifica de maneira muito clara o processo de conurbação, de encontro horizontal entre duas ou mais cidades, com interdependência política, econômica e sociocultural. Sendo assim, nós falamos também para você a respeito do conceito de metrópole, que é aquela que abriga mais de 1 milhão de habitantes. E ainda o conceito de região metropolitana, que é lá o conjunto de municípios integrados a uma cidade central. Observe lá a região metropolitana do Rio de Janeiro. Você tem aqui ao centro, a Baía de Guanabara. Temos a própria cidade do Rio de Janeiro e uma série de cidades, muitas delas que se encontram conurbadas entre si, formando aqui uma grande zona ou região metropolitana. Mas lembre-se você que nós havíamos dito lá que quando nós temos duas ou mais metrópoles nacionais, conurbadas, nós temos aquele famoso fenômeno da formação de uma megalópole. E aí lembre-se que nós havíamos dito para você que o Brasil só tem uma megalópole em formação. Então eu tenho lá a região metropolitana de São Paulo crescendo na direção da região metropolitana do Rio de Janeiro. Quando essas duas regiões metropolitanas se encontrarem, eu terei então a formação da primeira grande megalópole brasileira. E observe que a formação dessa conurbação entre duas metrópoles nacionais, elas acontecem ao longo da rodovia Rio-São Paulo, mais conhecida como Via Dutra, que leva a capital fluminense até a capital paulista. Esse fenômeno caracteriza lá, portanto, uma megalópole em formação. Sendo assim, nós estamos afirmando para você que uma megalópole é quando eu tenho lá duas ou mais metrópoles nacionais conurbadas. E aí, observe a megalópole em formação, Saindo aqui de São Paulo e passando por Guarulhos, eu passo por Jacareí, por Caçapava, São José dos Campos, Taubaté, Pindamonhangaba, Guaratinguetá, Lorena e Cruzeiro.
Ao cruzar aqui a fronteira para o Rio de Janeiro, eu já encontro a cidade de Resende, de Volta Redonda, de Nova Iguaçu, de Duque de Caxias, até chegar ao Rio de Janeiro. Portanto, ao longo da Via Dutra, nós estamos assistindo ao crescimento da região metropolitana de São Paulo e encontrar a região metropolitana do Rio de Janeiro. Quando esse fenômeno ocorre, nós temos lá o que chamamos de megalópole em formação. Entre as cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro e seus arredores, a sua zona metropolitana, temos a área mais densamente urbanizada do Brasil, onde vivem aproximadamente 25% da população brasileira e aonde estão concentrados 60% da produção industrial de todo o país. Isso acaba criando uma situação de uma grande megalópole em formação. Observe também que o Brasil, ao longo do tempo, ele constituiu uma rede urbana. Bom, então vem a pergunta, professor, o que é uma rede urbana? Uma rede urbana é quando as cidades estão interligadas por uma rede de fluxos. E esses fluxos de três naturezas. Um fluxo de pessoas, que obviamente se deslocam pelo espaço geográfico, de uma cidade para outra, de um estado para o outro, né? E por um outro lado, de um fluxo de bens e serviços e também de informações. Informações pela internet, telefonia fixa, telefonia móvel, pela televisão, pelo rádio, revista, jornal, teleconferência, enfim, por qualquer meio informacional que permita a informação circular por dentro do espaço. Então, observe aqui a rede urbana brasileira. Quando a gente fala, então, né, numa rede urbana, é importante que você tenha clareza que essa rede urbana ela é interligada por uma rede de fluxos. Esses fluxos de três naturezas, né? Um fluxo de pessoas, de bens e serviços, e um fluxo de informações. Se eu tenho, então, uma rede de fluxos de pessoas, de bens e serviços e de informações, essa rede de fluxos me permite criar uma rede urbana, que é um processo de interação, é um processo de troca, né? Motivada e franqueada por um fluxo de pessoas, bens e serviços e informações, cada vez de maneira mais intensa. Essa rede de fluxos permite que a rede urbana brasileira seja densificada na costa leste do território, mas não é isso que ocorre no restante do Brasil. Observe aqui. Observe que se eu traçar o antigo Tratado de Tordesilhas, você se recorda que o Tratado de Tordesilhas determinava lá que as terras a leste pertenceriam a Portugal. Naturalmente, então, o início da colonização brasileira começa por essa faixa do território. Então, na faixa leste do território brasileiro, a rede urbana ela é densa e articulada. Então, nessa porção, ela é uma rede densa e articulada por meios de comunicação e de transporte que permite lá o nosso fluxo de pessoas, de bens e serviços e de informações. Porém, quando eu vou lá para o centro-oeste ou quando eu vou para a Amazônia, e lembrando que só a Amazônia, de forma isolada,
responde por 51% do território brasileiro, nós vamos perceber que a rede urbana brasileira se configura como pouco desenvolvida e com forte disparidade, diferença regional. No todo, ela é chamada de uma rede urbana pouco densa, que apresenta uma reduzida articulação e fraca intensidade de relações entre os centros urbanos. Via de regra, a sua organização hierárquica é fraca, e quando nós falamos de hierarquia, nós estamos falando de grau de importância entre as cidades, ou seja, nem sempre são encontradas categorias hierárquicas claramente definidas. Observe lá que o Sudeste é a mais importante área do país, porque possui as maiores e principais cidades, bem mais articulada, é integrada por rodovias, aeroportos, portos, ferrovias e infovias. Já a região Sul é a segunda do Brasil, possui 2 metrópoles nacionais, Porto Alegre e Curitiba, e boa infraestrutura de transporte e de comunicações. Já o Nordeste é tido lá como a terceira área mais importante em termos de urbanização. Que fique claro para você aqui que nós não estamos fazendo, obviamente, e nenhum geógrafo o faz, uma avaliação sobre a questão da importância das pessoas, nem das empresas, nem dos governos. É importância em termos de caracterização de urbanização. Então, o Nordeste é a terceira mais importante. A área litorânea e a Zona da Mata concentra as principais cidades, incluindo Salvador, Recife, Fortaleza, portos, indústrias, rodovias e aeroportos. Já o Norte e Centro-Oeste, via de regra, a urbanização é desarticulada, com poucas cidades importantes, pequena malha rodoviária e baixa densidade urbana e industrial. Isso acaba caracterizando, essa rede de fluxos que é interligadas, por sistemas de transporte e de comunicação que são cada vez mais eficientes, mas nós vamos perceber que na área da Amazônia e em boa parte da região Centro-Oeste, essa urbanização se apresenta como desarticulada, porque nós não vamos encontrar uma rede de fluxos interligada por sistemas de transporte e de comunicações que sejam dadas lá como eficientes, permitindo então aquela troca, aquele deslocamento de pessoas, de bens e serviços e de informações. Daí a afirmativa lá, de que a região Norte e Centro-Oeste, nós temos lá uma urbanização desarticulada, via de regra, ela é também chamada de espaçada, com poucas cidades importantes, pequena malha rodoviária e baixa densidade urbana e industrial. E isso dá um perfil sobre a urbanização do nosso país. Bom, pessoal, visto então o conceito lá de conurbação, de metrópole, de zona metropolitana, de megalópole, de rede urbana, a gente vai encerrar essa aula por aqui. Mas desejando sempre para você um fortíssimo abraço, bons estudos e até o nosso próximo encontro. Até lá! Clique lá.